refletir sobre os primeiros 50 anos e convidava todos os presentes, incluindo os autores, a trocarem aqui, a apresentarem alguma questão que queiram colocar, a intervir, a participar. Tanto mais que na primeira sessão ficamos com algumas limitações de tempo, não é? Portanto, hoje teremos uma oportunidade, enquanto eu vou nos permitir, teremos uma oportunidade de trocar algumas impressões sobre esta problemática, sobre este tema tão vasto e tão rico. A apresentação foi tão boa que às tantas... Já não nada a acrescentar. Há sempre muita coisa. Muito obrigado. Se diz alguma coisa, nem que seja para dizer que a minha vida profissional foi paralela à sua. Eu também comecei a trabalhar em 1970 e aí esqueceu-se de algumas variantes, porque já havia uma diferença. Quem era licenciado e quem era de letras tinha que fazer a tese de licenciatura, já ganhava nas férias. Eu ganhei sempre nas férias. Eu também. Pronto, então havia já alguma mudança. E essas mudanças, essas diferenças nunca terminaram. Mas eu vou explicar isso. Eugénia, eu vou explicar isso. Mas nunca terminaram as diferenças, porque através da nossa vida elas depois sempre existiram na progressão. Ali o meu amigo Manel Matos fez o estágio quando eu, em 73, 74. E tínhamos-nos saído mal se não tivesse sido o 25 de Abril, porque ele estava no Liceu Dom João III, era Manel, a fazer o estágio em Coimbra, e mandou para João Afonso de Aveiro, onde eu estava a fazer o estágio, um abaixo-assinado. Dos grupos de estudo. Pois eu não me lembro de que é que era. Por Era por causa dos vencimentos e do exame de Estado. Acho que se relacionava com o famigerado exame de Estado. E nós assinámos, não sei se todos assinámos, mas eu lembro de ter assinado. Isso não tinha sido o 25 de Abril e o terminar do ano abruptamente no dia 7 de junho. E também não esqueço que acabou a 7 de junho, porque a minha filha nasceu a 8 de junho. E a dele tinha nascido em março, ou abril, por aí, em março, acho eu. Portanto, tivemos muitas coisas paralelas. E foi sempre assim. E o que disse há bocado daquelas pessoas que tinham a quarta classe e que eram as mestras, como é que lhes chamou? Agentes. A certa altura tiveram que fazer uma espécie de exame, que eu lembro-me de lá na escola de Estarrejo ainda ter feito um exame a duas delas. E houve sempre muitas diferenças, Manela, através da progressão dos professores. Muitas diferenças. Depois apareceu aquele famigerado oitavo escalão, o exame do oitavo escalão, que nem vale a pena falar, nem quem nos fez esse exame, a quem decidiu, por fim, lá ter ido, não é? As condições em que foi, as pessoas que estavam, os trabalhos que apresentavam e quem nos fazia esse exame, que não estava por dentro nada daquilo, enfim. Muitos escolhos que hoje continuam. E depois ainda houve aquela mudança, quando eu quis vir para o Porto, só podia concorrer para uma área do distrito do Porto quem já fosse efetivo. Porque isto durou 2 anos, 3 anos e depois era fictício, porque havia 2 concursos por ano. No primeiro fiquei na Mortosa, que nem fui lá sequer, em fevereiro, e depois já pude concorrer, já fiquei em Matosinhos. Quer dizer, nem sequer lá tinha estado, já tinha sido efetiva lá. E tantas outras coisas que não sabia que a minha vida profissional, eu trabalhei desde 70 até 2011, ainda entrei em metade do ano letivo de 2011-2012, quase 42 anos. E entrei nesse ano letivo porque a minha reforma pedida em dezembro de 2010 só veio em novembro de 2011. Demorou pouco. E quer dizer, muitas coisas que disse aí ocorreram, mas não sei se a assistência aqui é de professores, porque isto que falou diz tudo, de facto, mais respeito ao ensino. Ao professores, ao ensino, aquilo que se vive. Tem a ver um pouco com aquilo que eu vim fazer. Que foi fazer. Eu, se me permitirem, vou dizer aqui 2 ou 3 coisitas sobre esta intervenção da Eugénia, porque ela falou em algumas coisas que, sendo verdadeiras, não eliminam aquilo que eu disse. Em primeiro lugar, os professores contratados não ganhavam nas férias, ponto. Até que
depois de uma grande luta dos grupos de estudo, se calhar, Eugénia, foi o tal papel que tu assinaste e que o Manel te levou. Não, isso já foi em 73, 74. Não, foi logo em 70. Só os professores licenciados. Sim, 71. Em 71, houve uma movimentação muito grande dos grupos de estudo. E aquilo que nós conseguimos foi um decreto-lei, que agora não me lembro o nome, mas que já escrevi várias coisas sobre isto, um célebre decreto-lei do ministro Vega Simão, que disse, bem, pronto, deixa-me cá dar um reboçado a alguns professores, que é para as coisas... Há um livro publicado sobre isto. Acalmar um bocadinho. E então passaram a ganhar. Eu, por exemplo, recebi deixa-me falar calão, uma pipa de massa quando cheguei a outubro. Voltei à escola em outubro. Uma pipa de massa porque eu não estava para receber nas férias e acabei por receber. Então, porquê? Quem é que podia? Eram pouquíssimos os que recebiam, poucos. Eram aqueles que tinham a licenciatura, como o caso da Eugénia, com a tese feita. Eram aqueles que, como eu, não tinha feito a tese, mas tinha feito o curso de Ciências Pedagógicas e tinha 1 ano de serviço. E mais ninguém. Isto reduzia-se a uma minoria, mais minoria que vocês possam imaginar, não é? Eu, de facto, fui contemplada, tive sorte, mas foi uma questão de sorte. É isto. Não é? A gente vivia assim. Depois, esses escolhos que houve ao longo do tempo, claro, a história do 8º escalão, que horror, essa treta, enfim, houve tanta coisa que correu mal ao longo destes tempos, mas ao mesmo tempo a gente sempre continuava a lutar pelo Estatuto da Carreira Docente, que era igual para todos, não é? E que permitiu que nós acabássemos com essas entropias. Foi importante, muito importante, a questão do 8º escalão. Foi uma guerra tremenda, não é? Eu lembro-me de ter ido fazer o exame do 8º escalão e o tal, mudar para o 8º escalão, e ter feito um discurso contra o exame, não é? Aliás, nós fazíamos um bocado isso, não é? Era um pouco o nosso... nós que éramos sindicalistas, não é? Íamos fazer o exame para dizer mal do exame, não é? E para interrogar, normalmente com assistência, que era mais um ato de rebeldia o que nos valia depois alguns problemas. Mas esse foi um caso. Mas não assim, eu diria que é a partir de 2005, fundamentalmente, que as grandes catástrofes começam a acontecer, não é? Para os professores. E que, apesar de as catástrofes não atingirem enfim, o descalabro absoluto, é porque nós continuamos a ter um sindicalismo docente muito ativo, muito unido e que tem feito um trabalho extraordinário, não deixando, e sabem bem o que tem sido, o que foi este último ano. Foi um ano de grandes lutas e vai continuar a ser, certamente. Foi a tal coisa que Abril nos deixou, não é? A tal coisa que nos deixou, que é este espírito de luta que nós não vamos deixar cair, não podemos deixar cair. Portanto, é isto, é verdade aquilo que diz a Eugénia, mas também há outras coisas, não é? Outras coisas. Manela, tu não podias fazer uma breve alusão só aos títulos dos quatro textos? O que é que caracteriza cada um deles?
2 linhas. Só para percebermos se disseram todos a mesma coisa. Não, eu disse que eles até se completam. Eu não li por aqui, portanto eu li por outra. O primeiro texto, que é o texto do Manuel Carvoeiro, que se chama A Escola Democrática, uma Conquista de Abril, é um texto muito, muito interessante e muito com uma análise muito profunda acerca do que é isto da escola democrática, não é? E de que forma é que nós hoje estamos, digamos, tão longe daquilo que era a matriz essencial da democracia. E coloca estas questões da sociedade capitalista, liberal, e daquilo que ela representa em relação à escola e que a escola representa em relação a ela. Não estou a dizer mal, pois não? Claro. Isto de uma forma muito rápida. O segundo texto, que é do Manuel Matos, é um texto muitíssimo informativo. Tem aqui coisas excepcionais. Eu quero-vos dizer que algumas delas já nem me lembrava, embora eu tenha feito muitos estudos sobre isto, mas algumas delas já nem me recordava delas, mas tem aqui muita informação sobre a evolução desde o tempo do fascismo, portanto, desde o início, por aí fora, não é? Até à atualidade. O Manel tem, em relação ao presente, uma visão bastante positiva, não é? E creio que, em relação a isto, chama a atenção para algumas questões, como, por exemplo, para os problemas das profissionais, não é? Dos cursos profissionais, achando que era necessário que houvesse mais cursos profissionais e que era necessário que houvesse mais resposta a esse nível. Pronto, são opiniões. Depois, a seguir, temos o Mário. Disse mal? Depois temos a seguir o do Mário David. O Mário David fala sobre o sindicalismo, fundamentalmente, não é? Ele que é fundador do Sindicato de Pessoas do Norte, mas que já trabalhou antes e que já começou a trabalhar mesmo em 74 e que não é isto. Onde é que ele está? Estou a ver aqui. Página 33. Pronto. O Mário fala... E foca muito também no contraponto entre o antes e o depois do 25 de Abril. O antes e o depois do 25 toda a tónica daquilo que mudou nas escolas. Exatamente, o que mudou nas escolas e o que mudou também hoje, não é? Porque ele fala, inclusivamente, na sala de professores. O que era a sala de professores no meu tempo e o que é hoje uma sala de professores. Portanto, em que as pessoas não se encontram, em que as pessoas não falam, em que as pessoas não conseguem discutir as coisas porque a vida e o horário é de tal maneira preenchido que não dá de forma... também fala aqui numa coisa muito importante que tem a ver com as características dos próprios sindicatos que fazem parte da FEMPROF. Que são regionais, por serem, e de facto são regionais, Sindicato de Pessoas do Norte, que já se chamou de Zona Norte, mas que começou por ser Sindicato de Pessoas do Norte, e ele refere isso, o Sindicato da Região Centro, portanto, que é a Zona Centro, depois a Grande Lisboa, o Sul, depois a Madeira e os Açores. Digamos, regionais, porque se considerava que isso aproximava os sindicalistas e os sindicatos das próprias escolas e dos professores, mas ao mesmo tempo que tinham que ter uma articulação, portanto, entre eles, como aliás aconteceu antes, mesmo já no tempo dos grupos de estudo. No tempo dos grupos de estudo havia reuniões de enlace
entre os vários grupos, não é? Do norte, do centro e da Grande Lisboa e do sul. Portanto, é um pouco isto. E havia também uma estrutura de representantes na escola, à semelhança dos delegados sindicais. Tal e qual. Aliás, eu falei-vos do que diz o Rui Grácio, não é? Ele fala em 130... Posso ver outra vez? Os primeiros números que o professor trazem mesmo qual é o professor que representa a revista em cada uma das escolas. Eu posso-vos dizer, eu há bocado acho que falei nisso, mas 30% das escolas. sim, 138 delegados. Eles foram proibidos no grupo de estudo. Foram proibidos em janeiro de 1974. E eram considerados E com ameaças tremendas. Tremendas, não é? Pronto. E é engraçado que isso desencadeou um movimento ainda mais forte, porque imediatamente houve um abaixo-assinado com centenas de assinaturas. Aquilo está tudo ali, por todo lado, uma coisa verdadeiramente extraordinária, a protestar contra aquele... Mas a verdade é que, quando foi o 25 de Abril, tinha havido aqui no Porto um almoço promovido pelo jornal Opinião, salvo erro, e que era uma homenagem ao Oscar Lopes. Nesse local, nesse dito, cujo houve uma intervenção dos grupos de estudo que era assim uma coisa extremamente forte, de tal maneira que sabia-se, isto foram uns dias antes do 25 de Abril, foi pouco tempo antes, sabia-se que depois daquilo alguns iriam ter problemas mais do que já tinham. Não é? Eu tive um processo. Tu tiveste um processo, mas queres falar sobre isso? Não, quer dizer, tive um processo que começou exatamente em março, em janeiro, não é? E que implicava naturalmente a minha própria exclusão do ensino e inclusive uma possível pena de prisão. Prisão até 8 anos, ou até 5 anos. De modo que o 25 de Abril para mim foi uma libertação. Não é? Exatamente. Pronto, e depois temos a da Sónia, que é um trabalho muito bem feito, de uma forma muito estruturada, sobre, eu vou ler-vos os títulos: Abril, Passado, Presente e Futuro, portanto uma reflexão muito bem estruturada sobre estas questões, o referente teórico, portanto, o que em relação à Constituição, em relação à Lei de Bases, em relação ao próprio perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória, e que faz, portanto, uma análise muito bem feita, muito crítica, de alguma forma completa o texto do Manuel Carvoeiro. É um pouco a conclusão do texto do Manuel Carvoeiro. É interessante, porque eles são todos diferentes, os textos, mas têm depois aqui uma análise, no caso da Sónia, uma análise mais política, mais muito estruturada, muito preocupada com a situação que nós estamos a viver, não só a situação das escolas, mas a situação no país, e portanto tudo aquilo que daí é decorrente e que tem reflexos brutais também na vida dos professores, na vida das escolas e no futuro. É um pouco isto. Há uma coisa que eu achei muito interessante que diz que a Sónia fala, que é esta ideia do 25 de Abril é presente, é hoje, 25 de Abril é hoje. E eu acho que essa ideia é uma ideia muito forte que vai aqui, por aqui fora, e que e pronto, e não sei o que é que posso dizer mais, porque é um bocado difícil estar a fazer resumos assim, de repente, olha, agora tu vais. Por isso é que eu optei
Por isso é que eu optei por não referir cada um deles. Não é? Desculpa lá, Amarela, a Sónia queria dizer qualquer coisa antes de ti. Era só para agarrar esta ideia, que senão se calhar dava a falar. Esta ideia que eu achei brilhante na escolha da proposta de Portugal de Abril, os primeiros 50 anos. Como se os primeiros 50 anos estivéssemos no início. Mas em termos de processos históricos, de facto, e em termos do que são, no fundo, os confrontos ideológicos por trás, concretamente, do 25 de Abril, estamos, de facto, temos que relativizar, porque historicamente as coisas vêm muito de trás e vamos ainda continuar a trabalhar por elas. Mas é precisamente esta ideia de que isto não está acabado, não é um processo fechado. Infelizmente, nós também já deveríamos, porque 50 anos também já chegava para estarmos no patamar e para estar a aprofundar em vez de estar à defesa, mas de facto são passinhos de bebê. E isso faz com que eu, por exemplo, esteja a reconhecer-me e identificar-me em memórias das colegas que estiveram, entretanto, a falar, não é? Tanto o que disse a Manuela como quem disse a Eugénia. De facto, reconheço isso, não é? E, por exemplo, agora falávamos do processo de Manuel Matos e calo-me para passar a palavra. De facto, nós recentemente estivemos em frente à Escola de Gondomar porque uma professora, uma diretora, neste caso, tem um processo por ter posto uma faixa em frente da escola que diz algo como: estamos a dar a aula mais importante das nossas vidas, e outra em defesa da escola pública. Portanto, que isto, 50 anos depois, ainda seja um problema, para não dar muitos outros exemplos, vem justificar completamente que são ainda os primeiros, não é? Muito bem. E há outro aspecto importante que eu queria saber, é que a democracia e a ideia do 25 de Abril não está seguro. Não, pois não. Temos que lutar todos. E pela forma como estou a decorrer da política internacional, uma viragem tudo quase enorme para a direita e extrema direita, a começar pelo Chega, que é um partido fascista, para todos os efeitos, que pode ganhar uma dimensão de tal ordem, e certas conquistas que obtivemos do 25 de Abril podem começar a porem em causa. E que a nossa amiga falou, é que o facto de estarmos agora a fazer 50 anos não significa, 50 anos do 25 de Abril, não significa que está tudo ganho. Não, ao contrário. E quando ainda para mais numa situação em que o partido, deixa só acabar, o Partido Socialista, numa facção que também estava até com ideias mais da política de mercado, e esqueceu-se um pouco da economia social, que é aquela que nos faz viver um pouco melhor de cada um de nós. Todas essas, será que agora uma nova governo possa dar um incremento maior? Esperemos. Manela. O que eu queria pôr em evidência um pouco era o que para mim diretamente representa o 25 de Abril, é a introdução em 1975 da revolução, digamos assim, do sistema de fases em vez do sistema de classes no ensino primário. Porque é que eu acho que isto representa aquilo que verdadeiramente o 25 de Abril significa? Porque o sistema de fases que todos os professores deviam, em princípio, acolher, implicava que a primeira experiência que os meninos e as meninas tinham na escola, que era o primeiro ano, não podia ser de modo nenhum um momento de chumbo, nem de repetição. Portanto, eles tinham o sistema de fases, consagrou o princípio de que os alunos, sobretudo os alunos da primária, têm o direito de fazer uma experiência de 2 anos consecutivos até serem objeto de avaliação. E os professores têm a principal responsabilidade de sensibilizar as crianças para aquilo que é a cultura escolar. Grande parte dos miúdos não tinham nenhuma experiência escolar, até porque os pais, uma boa parte dos pais não tinham andado na escola também.
E, portanto, chegavam à escola sem a mínima consciência, sem a mínima sensibilidade àquilo que era a obrigação escolar. E por isso é que em 75 a Direção-Geral do Ensino Básico decretou que os 2 primeiros anos eram anos de absorção e de acolhimento e de acompanhamento dos alunos, de modo a que eles se preparassem para serem avaliados 2 anos depois. Não é? E depois isto repetia-se ao nível da 4ª classe. Na 3ª classe também não havia exames, nem havia avaliação, e passava-se à 4ª classe. Portanto, evidentemente que isto não foi muito bem acolhido pela grande maioria dos professores. Eu fiz um trabalho sobre isso, não é? Portanto, tenho uma boa consciência da situação. Uma boa parte, a maior parte dos professores do ensino primário não aderiu incondicionalmente a isto. Não é? E não sei atualmente como é que está a situação. Não sei se ainda se verifica isso. Na escola primária não sei se o processo é o mesmo ou já há exames logo no fim do primeiro ano. Apesar de todas as alterações, ainda não há retenções no primeiro ano. Mas ainda há, na parte de muitos professores, uma resistência a este conceito. Portanto, a questão é essa. A vontade de selecionar logo. Que evidentemente que o espírito do 25 de Abril, na democratização do sistema de ensino, implicava fundamentalmente para acolher aqueles que menos possibilidades tinham. Exatamente. E, portanto, era exatamente a grande lição de Abril para mim, em termos de sistema de ensino, é esta. Temos ali uma... Estive a fazer uma investigação numa escola, porque também estou a tirar o doutoramento em Ciências da Comunicação e a questão que eu gostava de colocar é se acham que a escola atual se está a promover e a pôr os alunos a pensar sobre as questões da democracia. Não está. Eu fiquei um bocado chocada com o que encontrei. Eu sou jornalista, por isso a minha investigação foi muito do ponto de vista do jornalismo. E chocou-me, por exemplo, a quantidade de alunos que não sabia, e eu trabalhei com uma turma do 8º, uma do 9º e uma do 10º, uma em Chaves, uma no Porto e outra em Matosinhos. Mais de metade não sabia quem era a Malala e só metade sabia quem era a Greta Thunberg. Por isso preocupa-me se a escola não está muito afastada da promoção da própria democracia e dos próprios valores de Abril. Era só. Obrigada. Pois, eu acho que os podem responder podem responder melhor a isto. Eu era capaz de abordar esta questão com uma intervenção que, enfim, tinha pensado em fazer no seguimento do que disse a Manuela. No texto que escrevi, refiro que uma escola não é uma escola democrática quando se reduzem os espaços efetivos de participação. Enfatizei esse aspecto. Resulta de uma reflexão que ao longo dos anos venho fazendo e também da constatação permanente, enquanto inspetor da educação, e que conheço muitos contextos educativos neste país, e onde verifico efetivamente que os espaços de intervenção efetiva, de participação, eles cada vez são mais reduzidos. Por isso eu falo nos espaços, em escolas de silêncios, porque não é uma escola democrática onde o protagonismo é um protagonismo praticamente unilateral. Isto entronca no papel do diretor. E o que isto significa de machadada de uma escola democrática é ver toda a literatura, todas as vivências, todas as histórias de vida dos professores, colhidas no movimento sindical, na interpelação individual de cada professor, nas dinâmicas e no sentir dos professores, quando, de forma muito entusiasmante, participavam na eleição dos órgãos de gestão da escola, e eram processos mobilizadores. E hoje o processo não é de eleição, é um processo de escolha, onde se mobilizam outras vontades, muitas vezes caciqueiras, onde as autarquias assumem um papel
muito grande e outras dinâmicas, numa lógica muitas vezes de condicionar a ação e a intervenção e o sentido identitário das escolas, e em toda esta engrenagem o papel dos alunos como elementos principais destinatários da nossa ação educativa são reduzidos a espaços de facto de silêncio. Isso acontece, a Manuela referiu, e é verdade, é factual que na generalidade das escolas há exemplos muito bons de diretores e que têm uma intervenção interessante e mobilizadora. Mas na generalidade, e eu afirmo isto porque é resultado de uma experiência, como disse, colhida na minha intervenção profissional, e onde nos relatórios que vou produzindo sinalizo sempre este aspecto, porque ele é necessário sinalizar, até como um grito de alarme, como uma forma de alertar para os retrocessos que temos aí, porque um profissional da educação, sendo professor ou inspetor, tem que ter este papel também de alertar e dizer que as coisas não estão bem. Isto dizer que, efetivamente, nós temos associações de estudantes. Eu fui dirigente associativo no tempo em que fui estudante, na Escola Secundária Santa Maria Maior, em Viana do Castelo. E foram momentos que eu recordo com uma elevada alegria de participação, de intervenção. Falámos no professor Oscar Lopes. Pois eu tinha 17 anos e, juntamente com os meus colegas, convidámos o professor Oscar Lopes para nos falar da literatura. Não encontramos isto. Não há isto, ou se acontece, é residual. Portanto, estes espaços de participação efetiva, de intervenção, de dinâmicas, no sentido criativo, no sentido de pensar também a democracia, a participação, o espaço de cada um e do coletivo numa escola, isso não existe. E quando os nossos jovens ousam avançar no sentido da efetiva participação, pois eles têm problemas. Nós temos muitas escolas onde o processo, ou melhor, os procedimentos atinentes à eleição dos órgãos dirigentes das associações são monitorizados, são controlados, são acompanhados ao limite e com escrutínio muito focado sobre os estudantes. Portanto, tudo isto põe em causa aquela escola democrática que construímos, não é? Uma escola onde houve participações múltiplas dos vários atores educativos, dos professores, mas também dos estudantes. Uma escola onde os estudantes não têm espaços de intervenção é uma escola que tem uma vivência, como eu digo no texto, tipo respiração assistida, vegetativa, e tantas vezes interpelo, enfim, principalmente diretores de escolas e por aí fora, porque é que tem esta atitude? E claro que isto é sinal dos tempos, é um sinal, eu afirmo, é um sinal, estamos em tempos de retrocesso. E como digo no texto, é preciso mobilizarmos e não desistir, porque Abril, na linha do que disse a Sónia, Abril foi há 50 anos, mas Abril também é hoje. E faz-se todos os dias. Ok? Boa forma.